E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje é eu falando aqui para vocês sobre essa máquina aqui que é a WMark NG407. Eu acredito que é uma das máquinas que é lançamento da WMark, é uma das máquinas novas que a WMark lançou, né? Tem muita gente falando sobre essa máquina e hoje eu vim falar para vocês os pontos positivos e claro, os pontos negativos sobre essa máquina, pessoal. Para você que tem curiosidade, que tem vontade de comprar essa máquina e está em dúvida se compra ou se não compra, eu vou trazer aqui a opinião para vocês. Vou falar um pouco sobre essa máquina aqui. Espero que vocês gostem. E antes de tudo, pessoal, se inscreve aí no canal. A gente já está chegando aos 1000 inscritos. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí para dar aquela força a gente. Clica no sininho e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, pessoal. A gente está sempre trazendo aqui conteúdos de corte de cabelo, dicas de corte, técnica, vídeos sobre máquina, opinião sobre máquina e dicas também para quem é barbeiro iniciante. Então dá aquela força a gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e também compartilha com os amigos, que isso também vai nos ajudar bastante. No final do vídeo, se gostar, deixa o like. E sem enrolação, como sempre, vamos direto ao ponto. WMark NG407. Eu vou começar falando, pessoal, os pontos positivos dessa máquina e depois os pontos negativos. Vou falar primeiro, pessoal, sobre o RPM dela, que é bacana também de se falar que ela é de 6.500 RPMs, pessoal. Se você não sabe o que é RPM, RPM significa rotação por minuto. E quero falar para vocês também que não é porque a máquina é 6.500 RPM que na lâmina também vai dar 6.500 RPM, pessoal. Quando se diz 6.500 RPM, está se referindo ao motor e às vezes para passar para a lâmina perde um pouco de RPM. Isso é só uma curiosidade mesmo para quem não sabe o que significa RPM. 6.500 RPM, pessoal, para uma máquina de corte é top, dá para cortar muito bem. E eu não tenho, né, um medidor de RPM, mas acredito que não perde muito RPM na lâmina. É uma máquina, dá para ver que é uma máquina forte e é um dos pontos positivos que eu achei. Por ela ser de 6.500 RPM, eu não vejo ela perder força quando está cortando. Então esse é um dos pontos positivos que eu achei nessa máquina. Outro ponto positivo que eu achei é a lâmina de corte dela. Como vocês já sabem, ou a maioria já sabe, a WMark 407 ela vem com uma lâmina extra que é de cerâmica. Eu estava pensando em colocar assim que eu comprei, mas não coloquei, preferi experimentar logo a que estava nela. E como vocês estão vendo aí, ó, tá original nela ainda e não vejo necessidade de trocar a lâmina porque essa lâmina tá cortando muito bem. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei a lâmina de cerâmica dela e já coloquei em outra máquina que tava com a lâmina ruim, né, que tava beliscando o cabelo. Então ficou ótima também, mas essa aqui eu não vi necessidade de trocar, pessoal. Eu acredito que vai ser mais por gosto, porque ela é uma lâmina de cerâmica vermelha, né, que combina também na máquina, mas para mim não vi necessidade de trocar, então continuo com essa aqui. É outro ponto positivo, corta muito bem a lâmina dela, tanto da de cerâmica também, e essa que vem nela também, pessoal, corta muito bem. Outro ponto positivo que eu achei nessa máquina, pessoal, ela mesmo com a lâmina original dela, ela não esquenta muito. Eu já fiz cortes de cabelo seguido e não vi ela esquentar tanto. Então é outra qualidade, outro ponto positivo dessa máquina é que a lâmina original dela não esquenta muito. Outro ponto positivo também na 407 é o peso dela, é bem leve em comparação até a outra que eu tenho, que é a 1986, nem chega perto do peso. A outra é bem mais pesada e essa aqui, pessoal, é bem leve, dá para manusear de boa, até quem já é acostumado a cortar com máquina leve. Essa aqui é super indicada para você que já tem costume de trabalhar com máquina leve, pessoal. E sem falar também, outro ponto positivo que é muito importante é que essa máquina é muito silenciosa. Ela não faz muito barulho. Até clientes já elogiaram também, dizendo que a máquina é muito silenciosa. Eu vou ligar ela para vocês verem, ó. Dá para escutar aí? É uma máquina muito silenciosa. Não atrapalha, porque às vezes tem máquina que a gente fica usando ali de tão alta que chega a incomodar o cliente, até quando a gente vai passando a máquina ali próximo da orelha, chega a incomodar, às vezes o cliente nem quer falar, mas a gente vê que o barulho da máquina quando está muito alto incomoda. Então é outro ponto positivo, é que é uma máquina muito silenciosa, pessoal. Tem mais ponto positivo, claro, nessa máquina, que é a base de carregamento.
A base de carregamento, pessoal, é uma coisa que é muito útil hoje em dia pra gente que é barbeiro, para uma máquina, porque quando a gente faz um corte, por exemplo, ali, e depois que termina o corte a gente vai fazer o pezinho, o acabamento ali do cliente, a gente já deixa a máquina ali na base de carregamento e ela automaticamente vai carregando. Então digamos que a gente vai ter uma máquina assim infinita de bateria, porque a cada corte a gente já coloca lá e a máquina vai carregando. E outra coisa também, que na base ela não é tão presa, a gente coloca ela em caixa, mas quando tira a base não vem junto. Ela tem ali o apoio, mas não é tão apertado para a gente encaixar. E eu acredito que também se encaixa em outras máquinas da WMark. Como eu só tenho essa da WMark, eu não tenho como testar em outras, mas acredito que a base que veio na 407 é a base tradicional da WMark. Então pega em outros modelos que tenham esse formato de carcaça também. Então é outro ponto positivo a base de carregamento. Bom pessoal, e agora eu vou falar para vocês os pontos negativos, né, que eu achei nessa máquina aqui, porque não adianta só eu falar os pontos positivos da máquina, se eu também estou vendo pontos negativos nela. Essa é a minha opinião, espero que eu possa ajudar vocês com elas. Então vamos lá, sobre pontos negativos, pessoal. O primeiro ponto negativo que eu achei nessa máquina é que ela descarrega, digamos que rápido, porque em comparação com outras Kenmeis, por exemplo, e outras WMark. Para vocês terem ideia, eu tenho uma Kenmei 1986, que eu acredito que dá para fazer uns 11, 12, 13 cortes com ela sem descarregar por completo. Nessa aqui já dá para perceber que a porcentagem dela, quando a gente está cortando, diminui mais rápido do que ela. Um valor razoável, uma quantidade razoável. Mas dá para a gente ver a diferença. Mas não é tão negativo por questão da base de carregamento, porque a cada corte que a gente faz, a gente já coloca para carregar ali, então tá tudo ok. Eu vou dar um exemplo para vocês, não é nada tão negativo também, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, com a Kenmei 1986, eu finalizo um degradê, com a porcentagem dela em 100%, ela vai para 97, 96, essa aqui vai para 93, 92 mais ou menos. É mais ou menos essa base aí, não é tanta diferença, mas dá pra gente perceber que ela descarrega mais rápido. E outro ponto que eu achei negativo, pessoal, foi a alavanca de catraca. Eu sei que muitas pessoas gostam de alavanca de catraca. É muito bom também para quem é iniciante, para polir o degradê, por exemplo. Mas como eu já venho de umas máquinas que não utilizava alavanca de catraca, tem técnicas que eu utilizo para fazer degradê que fica meio que complicado na alavanca de catraca, porque na alavanca de catraca, para a gente chegar na zero intermediária, é mais complicado. A gente vai ter que ter a manha ali para fazer. Claro que dá para fazer normalmente também, a gente só vai ter tem que ter um pouco mais de precisão. Então para mim foi um ponto negativo essa alavanca de catraca, mas eu acredito que seja por eu ter costume de utilizar aquela alavanca que não tem catraca. Mas não é nada de muito negativo também, porque tem como, se você quiser, tem como tirar, né, tirar a catraca da alavanca e deixar ela normal. Se vocês quiserem que eu mostre como fazer isso em outro vídeo, comenta aí que eu trago esse vídeo para vocês. E outro ponto negativo que eu achei, pessoal, foram os pentes. O formato dos pentes, que vieram muito coloridos também, não vieram de uma cor só. Se viesse, por exemplo, todos vermelhos, eu acredito que ia ficar muito top na máquina, porque a carcaça dela é transparente, por dentro é vermelho. Se todos viessem vermelhos ou até pretos mesmo, prêmio, que os pentes não vieram prêmio, ia ser muito bacana. Mas também não é coisa tão negativa, pessoal. Eu acredito que seja mais por questão de gosto. E eles são um pouco diferente o formato daqueles pentes tradicionais que a gente vê, como os da UOL, por exemplo. Mas não é nada tão negativo como eu falei para vocês. E eu vou falar outro ponto negativo, que não é negativo para mim, mas já vi outras pessoas falando que é ponto negativo na máquina também. É que quando a gente corta muito cabelo, ela enche de cabelo aqui, pessoal, ó. Nessa parte transparente aqui, depois de uns cortes de cabelo, ela acumula cabelo aqui. Então você tem que abrir para limpar. A pessoa, por exemplo, que tem toque de limpeza, vai ficar agoniado com isso aqui dentro. Mas tipo, não é nada demais. Para pessoa, tipo, eu não vejo problema nisso. É até bom, porque quando a gente vê que tá enchendo aqui, já é hora de limpar a máquina. E às vezes naquela máquina que não mostra, às vezes a máquina tá cheia de cabelo por dentro e a gente não sabe. Então digamos que é um ponto negativo para alguns e para outros não. Para mim não faz
não é ponto negativo, é até um ponto positivo, porque quando a gente vê que tá cheio de cabelo, a gente só é ir lá abrir e limpar. Também não é em 2, 3 cortes que vai encher de cabelo aqui. Eu acredito que uns 6, 7, 8 cortes mais ou menos. Então esses são os pontos positivos e os pontos negativos, pessoal. Agora, na minha opinião, se vale a pena ou se não vale adquirir essa máquina aqui, pessoal, vale muito a pena. Primeiro, pelo custo-benefício, essa máquina entrega o que muitas máquinas aí com mais valores entrega, pessoal. Faz o mesmo trabalho, é silenciosa, corta bem, tem um corte preciso, pessoal. Para fazer degradê, para corte social, é boa para tudo, tanto para quem é iniciante, como para quem já está há muito tempo já no ramo da barbearia. É uma máquina que eu super indico aí, além do design dela, que é muito bonito. É leve também, silenciosa, corta bem. Então os pontos negativos dela, pessoal, não é tão negativo como eu falei para vocês. É uma máquina muito boa, pessoal. Acredito que a WMark vai melhorando a cada dia, vai se superando a cada dia. Eu indico essa máquina aí para vocês. Eu fiz a compra dela no Mercado Livre por mais ou menos, se eu não estiver enganado, R$300. Então é uma máquina muito boa, pessoal. Agora avaliem quando vocês forem comprar, olhem o site, vejam os comentários, a avaliação, para não fazer compra errada, pessoal, e depois estar arrependido. Então quando vocês forem comprar, deem uma pesquisada direito, vejam a avaliação da loja e tudo, para não ter nenhum problema depois. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que quem ainda não é inscrito, se inscreve aí para nos ajudar a chegar nos 1000 inscritos. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve para dar aquela força a gente. E se você já está vendo esse vídeo depois de ter passado dos 1000 inscritos, também se inscreve que temos outras metas para bater. Deixa o like se gostou do vídeo. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!